Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, o multiverso de Dragon Ball pode ser um dos pontos mais importantes que podem, e eu acredito que vai, ser explorado com a volta do mangá e do anime de Dragon Ball Super. E quando eu falo multiverso, não estou falando dos universos do 1 até o 12, e sim de linhas temporais, ramificações do mesmo universo, e outros como Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT e quem sabe Super Dragon Ball Heroes. Esses universos podem ser explorados no futuro de Dragon Ball Super e eu vou provar isso para vocês. Primeiro, a gente precisa de fatos, de provas que confirmem que isso pode acontecer. Eu tirei vários prints do anime de Dragon Ball Super para explicar como tudo isso funciona. Em uma conversa do Gowasu com o Zamasu no passado, o Gowasu diz para o Zamasu: lembra-se dos anéis de cores diferentes? Eles foram criados porque mudar a história gerou mundos paralelos. E nessa época a gente tinha 4 anéis verdes, indicando que existem 4 mundos diferentes, além do mundo principal que é a timeline original. E o Gowasu continua dizendo: alguns anos atrás um novo anel foi adicionado à coleção. Parece que alguém criou um outro mundo novamente. E a gente sabe de quem ele está falando, que no caso é o Mirai Trunks. Isso foi confirmado pelo Goku Black também no futuro, onde Goku Black diz para o Mirai Trunks: você cometeu um pecado muito maior do que o meu. Ao mudar o passado, você criou um novo Anel do Tempo. E isso explica o Anel Verde número 4, pois nessa imagem aqui eu fiz uma teoria sobre todos os anéis verdes. E eu sei que agora tem 5 anéis verdes ao invés de 4, mas o anel número 5 será explicado daqui a pouco. Então, o anel número 4 foi criado pelo Mirai Trunks. Já o anel número 3, ele pode ter sido criado pelo Cell, pois o Cell veio de um futuro 3 anos à frente do futuro do Mirai Trunks, onde ele matou o Mirai Trunks naquele futuro e voltou para o passado usando a máquina do tempo. Ou seja, existe um futuro onde o Mirai Trunks não existe mais, pois foi morto pelo Cell. E temos o Mirai Trunks no passado confirmando essas datas. Quando eles encontram a máquina do tempo que o Cell usou, o Mirai Trunks checa a memória da máquina do tempo e lá diz que ela veio do ano 788, 3 anos à frente do futuro do Mirai Trunks, e que ela chegou no passado há quase 4 anos, ou seja, um ano antes do Mirai Trunks chegar ao passado e derrotar o Freeza. Tecnicamente, o Cell também alterou a história, ao matar o Mirai Trunks no futuro e viajar no tempo. Então, um novo Anel do Tempo deveria ter sido adicionado, porém a fala do Gowasu tecnicamente muda isso, pois ele diz o seguinte: alguns anos atrás um novo anel foi adicionado à coleção, parece que alguém criou um outro mundo novamente, ou seja, o Gowasu cita exatamente um novo anel. O certo seria ele dizer que alguns anos atrás 2 novos anéis foram adicionados à coleção. Ou seja, não sabemos se o Cell, ao matar o Mirai Trunks e voltar para o passado com a máquina do tempo, se ele realmente criou um outro anel. Deveria ter criado. O correto era que sim, mas pela fala do Gowasu, isso sugere que não, que só o anel do Mirai Trunks é que foi criado. Por isso, o anel número 3 permanece confuso, pois a gente não sabe se ele foi criado pelo Cell, mas também pode representar um novo universo, como Super Dragon Ball Heroes, como eu coloquei ali. Então, ou ele representa o futuro que o Cell modificou, ou ele é um outro mundo paralelo. E aí, nós vamos para os anéis 1 e 2, e eles representariam Dragon Ball Daima e Dragon Ball GT, já que assim como o Dragon Ball Super, eles seguiram praticamente a mesma trajetória até Dragon Ball Z. Nessa imagem aqui, podemos ver Dragon Ball clássico, seguindo para Dragon Ball Z, e a partir de Dragon Ball Z, isso se divide em 3 caminhos diferentes, um seguindo para Dragon Ball Daima, o outro para Dragon Ball GT e a linha principal seguindo para Dragon Ball Super. Lembrando que Dragon Ball Daima é canon, já confirmaram isso, e Dragon Ball GT pode ser canon. Mas como assim Dragon Ball GT pode ser canon? Pera que eu vou explicar, pessoal. Durante o evento Japan X Paris, com Toyotaro, que é o autor do spin-off Dragon Ball Heroes Victory Mission e também é o ilustrador de Dragon Ball Super, junto com Kazuhiko Torishima, que é o veterano editor de Dragon Ball, e junto com Katsuyoshi Nakatsuru, que é um designer de personagens de Dragon Ball, principalmente Dragon Ball GT,
Um assunto particularmente interessante foi mencionado por Toyotaro sobre sua opinião sobre o canon da série de Dragon Ball. Toyotaro afirma que ama tudo do universo de Dragon Ball, então para ele tudo é canônico. E isso é interessante de ser dito, pois quem vai tocar o barco a partir de agora com relação a Dragon Ball é o Toyotaro. Com a ajuda de Torishima, que fez altas críticas ao Toyotaro durante a Japan X Paris, que ele precisa melhorar a perspectiva dele sobre o mangá, com a ajuda de Akio Yoko, que é o presidente da Capsule Corporation Tokyo, que já chegou em um acordo com a Shueisha. Então todos eles vão colaborar com o Toyotaro para continuar. O Toyotaro, ele não tem direito sobre a obra de Dragon Ball, mas vão ajudar Toyotaro a continuar. Ele vai ser o próximo Toriyama a assumir o manto de Dragon Ball. Isso é o que tudo está indicando. E agora vamos explicar sobre o anel número 5. O quinto anel surgiu no final da saga Goku Black, quando Gowasu dizendo esse é o meu pecado. Pois quando Beerus apagou Zamasu no passado, ele desencadeou o surgimento do quinto anel. Pois após destruir o Zamasu, o Beerus diz para o Mirai Trunks: o Black agora é passado, o futuro voltou ao normal. É impossível que a destruição de um deus não tenha afetado o espaço-tempo. E o Beerus estava dizendo realmente a verdade, porém o Goku Black tinha uma carta na manga. Quando o Goku Black revela para o Goku que ele também é um Zamasu e que trocou de corpo com o Goku diz: você foi destruído por Beerus, eu vi. E o Goku Black explica: foi tudo graças a este anel do tempo. O que quer que aconteça no mundo do passado não me afeta mais. Então o Beerus estava dizendo a verdade. Ele só não contava que o Anel do Templo anularia tudo isso. E aí, no final da saga Goku Black, o Whis diz para a Mai e para o Trunks que ele vai levar eles para um outro futuro, um pouco antes dos eventos da saga Goku Black. E o Beerus diz: o Whis não começa a dar ideia. Assim só vai acabar criando mais anéis do tempo. E com isso, o Whis responde o Beerus dizendo: o Senhor mesmo já criou um anel do tempo. Foi criado outro mundo onde o Zamasu não foi destruído. Ou seja, o Beerus destruiu o Zamasu no passado. Porém, o Zamasu no futuro, que deveria ter sido apagado, não foi apagado, pois o Anel do Tempo protegeu ele, gerando dois futuros distintos, dois universos distintos, sendo esse o quinto anel criado pelo Beerus. E com isso, com base em todas essas informações, eu acredito que Dragon Ball Daima não foi criado ao acaso, sendo um mundo paralelo ao Super, e sim que Toyotaro e os demais, e Toriyama na época, tinham planos muito elaborados para o futuro da série. E isso pode envolver Dragon Ball Daima, Dragon Ball GT, o Time Patrol e muito mais. Podemos estar perto de ver Dragon Ball Super se tornando um Dragon Ball Xenoverse. Lembrando que recentemente na DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, Shenlong renasceu corrompido por Frieza, com vários cristais malignos, e ele tornou Frieza um Kaioshin do tempo, que mais parece o Black Frieza, só que com um grande upgrade. E vocês o que acham de tudo isso? Comenta aí pra gente. O nosso vídeo é ficando por aqui. Falou galera, fui!